capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Vamos ler o texto? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Vamos parar no versículo 8, bem bonito. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Sente-se, por favor. Esse texto sempre me impressionou. Esse texto sempre me levou a meditar. É um texto que é um divisor de águas no ministério de Jesus. Esse texto, ele é exatamente no momento em que Jesus termina o seu ministério na Galileia, e ele vai agora em direção a Jerusalém. Só que, para ele tomar uma decisão, como sempre Jesus fez, antes de tomar uma boa decisão, Jesus subiu ao monte a orar. Está lembrado quando ele foi escolher os 12? Ele foi escolher 12 para andar mais perto de si. E o que é que ele fez? Ele sobe no monte, passa a noite em oração, e quando ele desce do monte, ele chama a si aqueles que ele quis. Vou repetir: Jesus chamou a si aqueles que ele quis. Na obra de Deus é assim, ele chama. Quantos acreditam que ele continua chamando? Você está aqui hoje porque ele te chamou. Você está aqui hoje porque ele te convenceu através do Espírito Santo. Você está aqui hoje porque você deu ouvidos à voz do Senhor. E porque você deu ouvidos à voz do Espírito Santo de Jesus, você aceitou o desafio de vir. Você aceitou vir. E você veio. E o seu coração onde está? Onde está o seu coração? Você está aqui? Quem está aqui? Hoje de manhã eu fiz essa pergunta, hoje à noite fiz de novo. Perguntei: quem veio? Todo mundo levou a mão, levantou a mão. E aí eu perguntei: quem está aqui? Eu expliquei por quê. Porque às vezes nós trazemos o corpo, temos um compromisso com o corpo, mas a mente está ausente, o coração está ausente. E quando eu olho para esse texto, Jesus, no versículo 1, quando eu olho para esse texto, Jesus ele tem sempre o desejo de conduzir os discípulos a uma dimensão acima. Jesus não está querendo que você continue do jeito que você está. Jesus não está querendo que você esteja parado onde você está. Jesus não quer que você pare no primeiro degrau da salvação e você simplesmente pare de progredir.
Jesus quer que você progrida. E como é que Jesus quer que você progrida? Ele quer que você busque a intimidade de Deus. Ele quer que você tenha experiências com Ele. Ele quer que você cresça na graça. Ele quer que você cresça no conhecimento. Ele quer que você se expanda para todos os lados. E que Deus seja honrado na tua vida. Que Deus seja engrandecido na tua vida. Que onde você estiver, a bênção de Deus esteja. Que onde você estiver, a bênção do Senhor esteja fluindo e frutificando. Provérbios 10 diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz dores. Então, a bênção de Deus é que nos enriquece. A bênção de Deus é que eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de vida financeira, eu estou falando a bênção do Senhor, a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos faz ser diferentes, é a presença do Senhor que nos transforma, é a presença do Senhor que nos faz moldado, é a presença do Senhor que nos conduz para uma dimensão mais elevada de profundidade com Deus. E é isso que Ele tem para você hoje à noite. Ele quer te chamar, Ele está aqui como um divisor de água no teu ministério, te dizendo: eu quero mais intimidade contigo. Agora, queridos, no versículo 1 diz assim, que Ele, Jesus, Ele faz o quê? Ele tomou. Só pode tomar, irmãos, só pode tomar aquilo que pertence a você. Ali era discípulo de Jesus. Jesus, ali era os metetés do rabi, ou do rabino. Jesus, Ele é o Senhor agora daqueles discípulos. Eles obedecem a Jesus, eles caminham com Jesus, eles passaram a confiar em Jesus. Então Jesus tomou quem? A Pedro, a Tiago e a João. Jesus tem um grupo de intimidade. Você tem pessoas que você tem intimidade, que você confia, que você se relaciona. Jesus, Ele se relaciona melhor com Pedro, Tiago e João. Por quê? As pessoas que se achegam a mim e a você são as pessoas que você passa a confiar. E são essas pessoas que você confia. Mateus 10:42, irmão. Rapaz, que bênção. Deus te recompensa. Obrigado, meu querido. Então, as pessoas que você se relaciona são as pessoas que ficam mais próximas de você. E as pessoas que você confia são aquelas pessoas que você vai projetar responsabilidades maiores. E Jesus, Ele passa a confiar nesses discípulos. E Ele passa então a acreditar para esses discípulos uma responsabilidade maior. É tanto que Pedro, Tiago e João foram pessoas relevantes na igreja no contexto do Novo Testamento. Agora veja que coisa interessante. Mateus 17, galera. Obrigado. Mateus 17. Olha aqui diz aqui o texto. Ele pegou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu. Conduziu para onde, Bruno? Conduziu para onde, Vitor? Para um? Ao monte. Mas veja a palavra que diz antes. Ele conduziu em... Meu irmão, redobra sua atenção para isso. Pessoas que Jesus quer se relacionar mais, pessoas que Jesus quer um relacionamento mais profundo, Ele sempre vai conduzir em particular. Aleluia, glória a Deus. Ele vai pegar você, vai tirar do povão. Ele vai pegar você, vai tirar do meio dos 12. Ele vai pegar você e vai conduzir você em particular. Glória a Deus. E quando Ele nos conduz em particular, Ele nos leva para experiências. E a experiência que Jesus queria que eles estivessem aqui com Ele era no monte. Alguns dizem que o monte da transfiguração era o monte Tabor. Outros apontam outro monte. Mas Jesus, ele conduziu os seus discípulos. Ser conduzido por Jesus quer dizer que nós somos moldáveis. Ser conduzido por Jesus quer dizer que nós aceitamos o jugo de Jesus. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de Paulo, amém? Aprendei de Pedro, amém? Aprendei do Papa, amém? Aprendei de Buda, amém? Aprendei de quem? De mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo do mundo, irmão, é fardo de pecado. O fardo do mundo é o fardo de sistemas. O fardo do mundo é o fardo da religião que aprisiona. Mas o fardo de Jesus é leve. Aleluia. Jesus não quer você carregando fardos que não sejam dele. Jesus quer que você aprenda a confiar nele ao ponto de que, se ele está te conduzindo para um lugar em particular, é porque ele está querendo ampliar os teus horizontes. Ele está te conduzindo para patamares onde ele vai se revelar e você vai ver coisas que você nem imaginava. Agora, olha que coisa interessante. Ele leva a um alto monte, e quando chega no alto monte, me chama a atenção isso aqui. Olha o que diz aqui o versículo 2: transfigurou Jesus e transfigurou. Onde? Diante dos discípulos. Aleluia. Quem entendeu? Glória a Deus. Jesus, ele se transfigurou, não foi escondido não. Isso aqui, irmãos, esse texto, o presbítero Tiago colocou no grupo ontem, do Rebanho Adap. Ele colocou uma mensagem que eu falei sobre Moisés. Nós somos como Moisés. Moisés, ele tinha um costume, quando ele desceu do monte cheio de glória, a face brilhando, no versículo 34, capítulo 34 de Êxodo, no capítulo 34 de Êxodo, mostra algo que aconteceu com Moisés, que ele usou a glória de Deus para manter o povo unido. Ele manteve o povo unido com a glória, mas também surge algo chamado vaidade. Porque quando você começa a ser o alvo, quando você começa a ser a atenção do grupo, quando você começa a chamar a atenção das pessoas, as pessoas precisam de você, as pessoas vêm a nós, então nós começamos então a agir de uma maneira que não condiz com o nome de Deus. Foi isso que aconteceu. Agora, Jesus aqui, em Mateus 17, versículo 2, diz que ele se transfigura. Aonde? Diante. Isso aqui é um paralelo com Moisés. Está lembrado que Moisés disse que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele? E aquele que não ouvisse esse profeta ser extirpado no meio do povo? Moisés, ele sobe no monte, e ele sobe no monte, quando desce, ele desce em glória. Todo mundo olha para Moisés. Quando ele desce, então ele entra na tenda, arma uma tenda fora do arraial, e fora do arraial, a tenda de Moisés, ele começa a dar atendimento, gabinete pastoral para aquele povo. E era muita gente, irmão Paulo, era muita gente. E o que ele fazia? Começou a ficar somente com a glória que você consegue resistir o cansaço. Mas a Bíblia diz, Paulo diz que a glória de Moisés estava se esvaindo, era transitória. E o que ele fazia? Ele simplesmente entrava na presença, na tenda, ficava em oração, na presença do Senhor se manifestava a ele. De repente ele percebia que o povo estava todo mundo já esperando lá fora. Então ele vinha coberto, ele chegava na frente do povo, tirava o véu, todo mundo via que estava brilhando, depois ele botava o véu e saía. Então ele usou esse instrumento como a glória de Deus para abençoar vidas. Ele usou esse instrumento, a glória de Deus, para manter o povo unido. Ele usou esse instrumento da glória de Deus para fazer com que o povo lhe obedecesse. Mas teve uma coisa, ele também começou a se envaidecer. Por isso, leia o texto e você vai entender isso que eu estou dizendo aqui para você. Mas eu não quero me deter nisso. Então aqui nós temos um paralelo entre Moisés e Jesus. Moisés subiu o monte, Jesus subiu o monte. Moisés, ele se transfigura, a glória de Deus está sobre ele. Agora está Jesus se transfigurando diante dos discípulos. Agora também observamos que quem é discípulo de Jesus, ele experimenta desse transfigurar-se. Um discípulo de Jesus se caracteriza por ser guiado por Jesus, por ser conduzido por Jesus, em particular, por ser levado em altos montes para experiências. Mas nós
em Cristo experimentamos o transfigurar. Quando você olha na sua Bíblia, transfigurar-se, tem outra tradução aí? Tem outra tradução? Alguém poderia enxergar outra tradução aí? Você tem uma tradução diferente? Tem? Tem outra tradução? Alguém achou uma tradução diferente? Transfiguroso. A expressão aqui, irmãos, está voltada para uma metamorfose. Ele começou a ser transformado na frente dos discípulos. A glória de Deus, irmão, nos transforma. Só o Senhor deu glória, irmão. Quando a glória de Deus se manifesta, meu irmão, é revelado quem de fato nós somos. Aleluia. A glória de Deus, quando se manifesta, nós começamos a nos parecer de fato quem nós somos. Quando Jesus ele se transfigurou, ele mostrou que de fato quem ele era. Tem aí? Olha como é que diz aí na sua tradução. Oi? Ele viu a aparência de Jesus mudar. Ou seja, transfigurar-se está relacionado a essa mudança. Veja, quando Jesus ele está diante, Deus começa agora a se manifestar em Cristo, em Jesus, o homem Jesus, então ele começa a revelar o seu ser. Ele começa a revelar quem de fato ele é. Mas ele não pode revelar isso para o mundo, ele só se revela para discípulos. Aleluia. Onde estão os discípulos de Jesus? Aleluia. A glória dele, a transfiguração, o mudar de Jesus, mostrar essa pessoa humana que ele era, estava no corpo terreno, mas de repente ele se transfigura. Por quê? Porque ele queria mostrar quem ele era para os discípulos. Aleluia. Mas não apenas isso. Diz aqui, o seu rosto resplandeceu. Meu irmão, resplandeceu como o sol. Quando você olha para Apocalipse, você vê mais uma vez Jesus, o rosto dele brilha ao ponto de João não conseguir olhar na sua face. Então, quando eu olho para esse versículo, Jesus ele está se revelando como ele é. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é Filho de Deus. Não filho qualquer, mas o Filho de Deus. Quando eu olho para a primeira, lá para João capítulo 5, versículos 17 e 18, a Bíblia diz que nós, não é porque você diz, quebra o saco que nós queremos te apedrejar, mas porque você, sendo homem, te faz igual a Deus, e é por isso que nós queremos te matar. Jesus, ele é igual a Deus, ele tem a mesma divindade, ele tem a mesma natureza do Pai. Se você é filho de Deus, você vai começar a ser transfigurado à imagem dele. Jesus é a imagem de Deus, a imagem de Deus invisível, e Jesus ele veio revelar o Pai a mim e a você. Aleluia. Agora, quando você é discípulo, você caminha com Jesus, você também começa a ser transformado. Aleluia. Você começa a ser transformado. Mas o seu rosto começou a brilhar como o sol. Não foi um brilho qualquer, foi um brilho como o sol. O escritor Mateus, ele começa a dizer que foi como o sol. Por que ele está dizendo isso? Porque ele quer mostrar algo. Se o rosto de Moisés brilhou descendo do monte, o rosto de Jesus, o Filho de Deus, está brilhando diante dos discípulos. O rosto de Jesus brilha diante dos discípulos. O mundo não pode reconhecer Jesus. Lá em Isaías diz que, olhando nós para ele, nada víamos para que o reputasse como digno. Ele era um de dores, experimentado em trabalhos. Então, olhava para o rosto de Jesus, o homem Jesus, e via como um qualquer, entre outros qualquer, no meio do povo, ninguém reconheceria a divindade. Mas quando ele começou a se transfigurar, quando o rosto começou a brilhar, então começaram a ver que ele não era igual aos outros. Ele é diferente, ele é o Filho de Deus. Agora veja que coisa.
rosto de Jesus brilha. Assim também, quando você começa a caminhar com Jesus, o seu rosto começa a brilhar. Glória a Deus. O que é que Jesus foi fazer no monte? Foi orar. Como é que eu sei disso? Porque lá em Lucas diz que ele foi orar. Quando Jesus ele está no monte, ele está orando. E todo discípulo de Jesus tem essa característica. Discípulo de Jesus, ele é conduzido, ele é chamado. O Espírito Santo diz: vem orar, venha buscar intimidade, venha caminhar comigo, venha experimentar mais de mim, venha experimentar mais do que eu tenho para te dar. Venha, e aí você começa a caminhar, e você começa a dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor. Daqui a pouco o seu rosto começa a brilhar. Você tinha uma cara feia, de raiva, uma cara amarga, uma cara triste. Aí a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Agora, quando você está em oração, você começa a lançar sobre o Senhor as suas culpas, as suas falhas. Quando você começa a falar com Deus em oração, o seu rosto começa a brilhar. Mas não para aí, irmão. Porque Jesus levou os discípulos. E a característica de discípulo de Jesus é que quando você olha para esse texto, a Bíblia diz também, não apenas se transfigurou, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Isso fala de quê? Isso fala de santidade. Todo discípulo de Jesus, ele começa a ser moldado pelo Espírito Santo de dentro para fora. E aí daqui a pouco, quando você é moldado por dentro, as pessoas começam a ver o seu rosto brilhar, e as suas vestes revelam que você caminha em santidade, que você é uma pessoa que caminha com Deus, que a sua vida é santa, que você está vestido de linho, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, que você tem as suas vestes brancas e brilha, porque o brilho de Cristo está na sua vida. O brilho de Cristo está em você. As pessoas olham para você e dizem: esse povo é santo, esse povo é um povo especial, zeloso de boas obras. Quando eu olho para você, eu vejo Jesus em você. As suas vestes são santas. Por quê? Porque você é santo, você anda em purificação, você anda, caminha com o Senhor, e Deus aparece nas suas atitudes. Se você entendeu, diga glória a Jesus. Agora, querido, veja o versículo 3. E eles que lhe apareceram. Eu confesso para vocês que eu anotei aqui 10 itens sobre esse assunto. Só que nesse texto nós temos 10 itens. E quando eu olho para o versículo 2, nós descobrimos de fato quem é Jesus. Mas quando eu olho para o versículo ainda aqui, eu olho e vejo: eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Então os discípulos aprenderam que os profetas, que Moisés, a lei, ela estava ali diante de Jesus, que respaldava o ministério de Jesus. Um discípulo acredita na lei e nos profetas. Quem é discípulo de Jesus, ele olha para o passado e vê Moisés, ele olha para trás e vê os profetas, mas ele olha para Cristo e vê Jesus sendo o alvo de todas as profecias. Nós olhamos para Jesus e vemos Jesus o cumprimento das profecias. Nós olhamos para Jesus e vemos um profeta semelhante a Moisés. E quem não ouve a Jesus é extirpado e é condenado. E quando eu vi isso aqui, irmãos, eu aprendi o seguinte: quando Jesus ele está naquele monte em oração, aparece Moisés e Elias, então somente em Cristo é que as Escrituras fazem sentido para mim e para você. Somente em Cristo é que eu tenho agora sabor em ler a palavra.
Somente em Cristo é que eu olho para as Escrituras e tenho o segredo de Deus. O segredo de Deus é Cristo. Cristo é a chave hermenêutica da palavra de Deus. Quando eu olho para as Escrituras através de Cristo Jesus, ela tem um sentido, um significado para mim. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que elas apontam para Jesus. Quando eu olho para as Escrituras, ela me traz conforto, porque Jesus é o consolo daquele que crê. Aleluia! Agora veja no versículo 4. Olha que coisa interessante, irmãos. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, são cabanas. Cabanas, vamos fazer uma cabanazinha para o senhor ficar aqui. Se querem, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que quando você está em êxtase, você não quer sair do monte. Quando você está num ambiente de glória, você quer morar ali. Quando você está num ambiente onde a presença de Deus se revela, você não quer ir para outro lugar. Quando o ambiente de glória é manifestado em nosso meio, nós queremos ver mais, nós queremos morar. Era isso que o discípulo estava dizendo: mestre, não vamos sair daqui não, mestre. Vamos morar aqui, ó, aqui, fazer um tabernáculo, uma cabana para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Olha o que diz aqui, irmãos: façamos 3 tabernáculos, um para Moisés. Primeiro para quem? Um para ti. Para quem? Quem é a primeira igreja? Você percebe que isso aqui é proposital? O escritor está dizendo: primeiro é para o Senhor. Segundo, vem Moisés, que é a maior autoridade, o maior estadista do Antigo Testamento. E depois, terceiro, para Elias. Quem é Elias? O maior profeta. Moisés, ele morre no monte. Todos 3 têm uma experiência de transcendência. Moisés no monte, morreu olhando para a terra prometida. Elias, depois de passar pelo rancho dos profetas, pela escola de profetas, ele atravessa o rio, e aí ele vem do rio para cá, ele atravessa, e aí Eliseu com ele. Quando ele está lá do outro lado, os profetas, os filhos dos profetas: você está sabendo que vão tomar de ti o mestre? Cala-te que eu já sei. Porque quem anda com profeta tem revelação. Quem anda com profeta sabe das coisas. Às vezes as pessoas querem te guiar, às vezes as pessoas querem te falar coisas, mas tem uma coisa: se você está andando com Jesus, que é o profeta dos profetas, que é o Senhor dos senhores, ele te revela as coisas. Você sabe onde está, você sabe quem é, você sabe a quem serve. Você anda com Jesus, meu irmão, ele é o primeiro lugar. O primeiro lugar da minha vida não é Moisés, o primeiro lugar da minha vida não é Elias, o primeiro lugar da minha vida se chama Jesus. O primeiro lugar da igreja não são essas paredes, o primeiro lugar da igreja não são microfones, teclado, não são instrumentos. O primeiro lugar da igreja só tem um nome: Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Nele, diante dele, todo se prostra, porque ele é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor da tua vida, ele é o Senhor da igreja. Eles queriam morar lá, mas Jesus tinha um compromisso na agenda de Deus. Jesus, ele veio para um propósito. Olha o versículo 5. Estando ele ainda a falar, porque no outro texto diz: não sabendo o que diziam. É isso? Volta lá para o versículo 4. Versículo 4. Lá em Lucas, e Pedro responde de Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Lá no outro evangelho diz: não sabendo o que dizia. Porque Jesus, irmão, ele tem uma agenda a cumprir. Ele tem uma agenda dentro do Kairós de Deus. E se ele tem uma agenda para cumprir, não é a minha vontade que vai impedir a ação de Jesus.
Não é eu querer fazer para ele uma tenda, uma casa aqui, que vai mudar o propósito de Deus, aquilo que ele tem. Se ele veio para um propósito, ele vai cumprir aquele propósito. Mas mesmo que eu queira, ele não vai mudar porque eu quero. Eu quero morar onde tem êxtase. Eu quero morar onde tem profecia. Eu quero morar onde tem profeta, onde tem lei. Eu quero morar onde tem luz luminosa. Mas acontece que Jesus precisava descer para cumprir a vontade do Pai. E você, irmão? Já pensou que você tem que descer? Você já pensou que você tem que descer? Que às vezes você quer morar e Jesus está dizendo, você não sabe o que está dizendo. Você não sabe qual o propósito que eu vim. Eu estou aqui para ele solidificar o meu propósito, irmão. Redobre sua atenção a isso. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Você está aqui para cumprir um propósito. Você está aqui, vem orar, vem ter revelação para solidificar o propósito de Deus na sua vida. E quando você ainda não conhece Jesus e o propósito de Jesus, você fica querendo morar. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão a todos os que crerem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão da língua, pegarão da serpente, se beberão alguma coisa mortífera, não me fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora veja, o que é que os discípulos fizeram? Vamos ficar em Jerusalém. Ah, é? Você quer ficar onde em Jerusalém? Eu mandei vocês, eu enchi vocês do Espírito Santo para vocês se espalharem sobre toda a terra. Eu enchi vocês do Espírito Santo para vocês proclamarem, vocês anunciaram querigma, a palavra, a proclamação. Vocês foram estabelecidos em mim, para vocês são novas criaturas, para vocês lidarem com o mundo espiritual, para vocês serem instrumento de Deus para tratar com Satanás. E você está querendo ficar no lugar da glória, simplesmente no lugar onde eu me revelo. Você precisa aprender a obedecer, você precisa descer. Então Jesus está dizendo, você precisa aprender a cumprir propósitos. Qual é o propósito, Jesus? Eu quero que vocês peguem isso aqui. Vocês estão aqui se solidificando, vocês estão crescendo, mas nós vamos descer. Eu vou morrer lá em Jerusalém, mas vocês vão se espalhar pelo mundo inteiro pregando o meu evangelho. Não há aquele que tenha deixado casa, pai, mãe, mulher, filho, canto, por amor de mim e do evangelho, que não receba já neste tempo presente desse século 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Então você vai precisar largar tudo para cumprir o ídolo de Jesus. Nós precisamos descer das nossas tendas, nós temos que descer do nosso egocentrismo, nós temos que descer dos nossos achismos, nós temos que descer. Se eu digo que sou discípulo de Jesus, eu tenho que descer dos meus achismos, eu tenho que descer das minhas ideologias, eu tenho que descer da minha religiosidade, eu tenho que descer do meu orgulho, eu tenho que descer dos meus, vamos dizer assim, eu tenho que descer dos meus sonhos, dos meus projetos, para que se cumpra o projeto de Deus na minha vida. Quem entendeu? Quanto sabe que tem projeto de Deus? Então você tem que descer. Se você tem projeto, sonho de Deus, não queira ficar apenas querendo fazer tenda, querendo fazer cabana para Jesus, para Moisés e para Elias. Eu aprendi duas coisas aqui. Primeiro, a prioridade de um discípulo é para Jesus. Amém, Duda? Para quem é a tua prioridade? A tua prioridade é para quem? Para Moisés ou para Elias? Tem pessoas que querem dar prioridade para Moisés, tem que guardar a lei de Moisés, e simplesmente isso. Tem outros que valorizam muito profecias. Aí vem Jesus, o discípulo disse: vamos fazer primeiro para ti.
A prioridade da vida, meu irmão, é para Jesus. A prioridade da igreja é para Jesus. Segunda coisa, vou ser redundante. A segunda coisa é que quando cumprir a revelação, você tem que descer. Você tem que botar a sandalinha da humildade e reconhecer que precisa obedecer. Jesus levou para um propósito. Jesus vai descer para um propósito. Jesus subiu para a revelação. Jesus vai descer com a revelação. Jesus subiu para mostrar, transfigurar-se diante dos discípulos para que eles crescessem. Mas vai aparecer um momento, vai ter um momento que ele vai cessar de transfigurar-se e vai descer para o cotidiano. E aí nós precisamos confiar na revelação que ele se mostrou lá no monte quando nós estávamos com ele. Aleluia. Quantos entenderam? Que tal continuar no próximo domingo? Eu só falei aqui, irmãos. Eu só falei aqui 4 pontos. Ainda tem 6. Vamos continuar no próximo domingo? Amém? Senão vai passar da 9. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você que perdeu o propósito de Deus. Eu quero orar por você que está querendo morar em cabanas. Eu quero orar por você que deixou de dar prioridade para Jesus. Eu quero orar por você que valoriza mais Moisés do que Jesus. Eu quero orar por você que valoriza mais os profetas do que Jesus. Eu quero orar por você que não quer descer do seu pedestal. Você não quer descer da sua posição, da sua arrogância, da sua soberba. Eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo.